Oi, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na comunidade surda é... Muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar sobre alimentos, nutrição, sistema digestório e circulatório. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Vamos iniciar nossa aula com uma imagem impactante. Muita fofura, não é mesmo? Eu ouvi daqui você falando Todos nós já quisemos em algum momento ter um animal de estimação. E o que a nossa mãe, pai ou responsável sempre nos lembrava? Dos cuidados necessários. Limpeza de cocô e xixi deles, dar banho, dar comida e brincar, não é? Você acha que as suas necessidades são parecidas com as necessidades de um animalzinho de estimação? O que nós, seres humanos, precisamos para sobreviver? Nós precisamos da água para nos hidratar, precisamos de cuidados de higiene e também de alimentação, certo? Mas para que serve a alimentação? Os alimentos servem para que nós possamos ter energia para crescer e nos manter com saúde. Pois os alimentos nos proporcionam nutrientes. Os nutrientes presentes nos alimentos são carboidratos, proteínas, lipídios, minerais e vitaminas. Carboidratos são comumente encontrados em pães, macarrão, arroz, verduras e legumes. Lipídios são encontrados na gema de ovo, carnes vermelhas, oleaginosas como castanhas, entre outros. Proteínas são facilmente encontradas em carnes, ovos, verduras e legumes. Já minerais e vitaminas estão presentes em uma infinidade de alimentos, como carnes, verduras e legumes. Vamos conhecer algumas funções de cada um desses nutrientes. Os carboidratos são a principal fonte de energia rápida do corpo. Por isso, quando você come um chocolatinho, fica rapidamente com bastante energia. Os lipídios são responsáveis pela produção de energia também. No entanto, a energia produzida por eles é armazenada na gordura e utilizada somente quando necessário. As proteínas são fundamentais para a formação de estruturas importantes para o crescimento e manutenção, movimento de músculos, formação de moléculas de defesa, hormônios, entre outras funções do nosso corpo. As vitaminas e minerais regulam hormônios, participam da manutenção do ritmo do coração, da contração muscular, do funcionamento do cérebro e do equilíbrio do corpo como um todo. Para que a carne, arroz e feijão que você consome seja transformada nos nutrientes que você precisa, esses alimentos precisam ser transformados em moléculas muito pequenas, para então serem utilizados pelo corpo, um processo chamado de digestão. Para que isso aconteça, os alimentos precisam passar pelo sistema digestivo. O sistema digestivo é formado pelo tubo digestório, um tubo que liga a boca ao ânus. Esse tubo contém alguns órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Ao final do intestino grosso existe o ânus. Há também outros órgãos que fazem parte da digestão. Porém, como eles não fazem parte do tubo digestivo diretamente, eles são chamados de órgãos acessórios. Eles são responsáveis por produzir substâncias que participam do processo de digestão de alimentos. São eles: glândulas salivares, vesícula biliar, pâncreas e fígado. Vamos conhecer cada etapa do processo de digestão? A digestão se inicia na boca. Os dentes têm um papel fundamental nesse processo. Eles são responsáveis pelo processo mecânico de rasgar os alimentos, de triturá-los em pedaços menores. Esse processo é chamado de digestão mecânica. Vamos conhecer os tipos de dentes da boca humana? Os dentes da frente são chamados de
incisivos. Eles são responsáveis por cortar os alimentos. Os caninos são os dentes pontudos, que ficam ao lado dos dentes incisivos. Eles são responsáveis por rasgar os alimentos. Os dentes de trás são os pré-molares e molares. São eles que esmagam e trituram os alimentos. Ao tempo em que o alimento é rasgado, triturado e amassado pelos dentes, ele recebe saliva, transformando-o em bolo alimentar. A língua é um músculo que move o bolo alimentar em direção aos dentes para que seja triturado e amassado e, em seguida, a língua empurra o bolo alimentar para trás para que ele seja engolido. O tubo digestório também é formado por músculos. Depois da boca, o bolo alimentar vai passando pelo tubo digestório através do movimento desses músculos, os chamados movimentos peristálticos. Posteriormente, o bolo alimentar passa pela faringe e esôfago, chegando ao estômago. Nesse momento, algumas substâncias produzidas pelo próprio estômago são ejetadas no bolo alimentar. Após o estômago, o bolo alimentar vai para o intestino delgado. No intestino delgado, também são injetadas algumas substâncias no bolo alimentar, só que elas são produzidas pelo pâncreas e o fígado, que as secreta pela vesícula biliar. No intestino delgado, são absorvidas a água e alguns nutrientes do bolo alimentar. Já saindo do intestino delgado, o bolo alimentar vai para o intestino grosso. No intestino grosso, a água e nutrientes também são absorvidos pelo organismo. Os alimentos do bolo alimentar que não foram absorvidos sofrem ação de micro-organismos, a flora intestinal. E então, o bolo alimentar vira bolo fecal. Um outro resultado da ação da flora intestinal é a formação de gases. Tanto gases quanto fezes são eliminados pelo ânus, que fica localizado no final do intestino grosso. Após a absorção de nutrientes pelo intestino delgado e grosso, os nutrientes vão para o sangue, que envia as substâncias para as células. Elas são a unidade básica dos seres vivos, para que os nutrientes exerçam sua função e produção também de energia. Todo esse processo ocorre de maneira integrada. Os órgãos e sistemas do corpo funcionam em conjunto. Dentro de nossa cabeça existe o encéfalo, local onde está o famoso cérebro. O encéfalo controla o movimento dos órgãos. Além disso, ele é o responsável pelo nosso movimento e o nosso aprendizado. Entretanto, durante esse processo, o corpo precisa de energia. Para que o corpo utilize a energia, os nutrientes precisam de oxigênio. O gás oxigênio é absorvido pelos pulmões através da respiração. Perceba o gás oxigênio representado pelo desenho de nuvem verde entrando no corpo humano pela respiração e sendo absorvido pelo pulmão. Em seguida, o gás oxigênio vai para o sangue, que leva esse gás até as células. Nas células, o gás oxigênio e os nutrientes se encontram e produzem a energia necessária para o corpo. Esse processo gera resíduos, que são posteriormente eliminados pela urina. Você deve pensar, como o sangue leva tanto gás oxigênio quanto os nutrientes para as células? Certamente você já ouviu a frase, o sangue corre nas veias, não é? É exatamente isso que acontece. O sangue faz o transporte através da sua movimentação. O sangue se movimenta graças à ação do coração, que funciona como uma bomba, bombardeando sangue, o que gera os batimentos cardíacos. O sangue, então, corre pelos vasos sanguíneos até chegar às células. Aprendeu bastante sobre sistema circulatório e sistema digestório? Então vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. O processo de digestão inicia-se na boca, onde o alimento sofre a ação dos dentes e também de substâncias químicas. Os dentes são responsáveis por triturar, amassar e cortar os alimentos. Um processo conhecido como... Você tem aí 5 alternativas. Letra A, digestão química. B, digestão enzimática.
Letra C, digestão proteica. Letra D, digestão estrutural. Ou letra E, digestão mecânica. Qual é a alternativa correta? É a alternativa letra E, digestão mecânica. Então, esse processo da boca, esse processo inicial, onde o alimento vai ser triturado, amassado, cortado, é um processo estritamente mecânico, de movimentação, não tem a presença de nenhuma substância participando dessa digestão. Por isso que ela é chamada de digestão mecânica. Na atividade 2, vamos ver o que ele diz. Para crescer e se manter vivo, o corpo precisa de energia. Essa energia é obtida através de nutrientes e do gás oxigênio. Com base no quadro abaixo, complete as afirmativas a seguir com as palavras correspondentes. Então, aí você tem um quadro que tem 3 palavras: proteínas, carboidratos e lipídios. Vamos aí às 3 frases em que você pode completá-las com essas 3 palavras. Primeiro, os tracinho são a principal fonte de energia rápida do corpo. Então, proteínas, carboidratos ou lipídios. Quais desses são a principal fonte de energia rápida do corpo? Vamos ver? Carboidratos. Os carboidratos são a principal fonte de energia rápida do corpo. Vamos à segunda frase. Os tracinho são responsáveis pela produção de energia também. Só que a energia produzida por eles é armazenada na gordura e utilizada somente quando necessária. Bom, só existem 2 que são responsáveis, pela produção de energia. Se carboidrato já está na primeira frase, na segunda estará lipídios. Então, carboidratos e lipídios são responsáveis, pela produção de energia, são fontes de energia. Só que carboidrato é uma fonte de energia rápida e os lipídios não. Vamos à seguinte frase. As tracinho são fundamentais para a formação de estruturas importantes para o crescimento e manutenção do nosso corpo. Obviamente, só sobrou as proteínas. Então, as proteínas são muito importantes, para a formação de estruturas do nosso corpo. Então, as proteínas aí que estão no bife, no frango. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje, vimos como é importante uma boa alimentação, pois é através de uma alimentação balanceada com frutas, verduras, vegetais, cereais e carnes que conseguimos os nutrientes necessários para crescermos e mantermos a estrutura do nosso corpo. Mas para obtermos esses nutrientes, é necessário que os alimentos passem pelo processo de digestão. Os nutrientes obtidos pelo processo de digestão e o oxigênio chegam às células pelo sangue. Na célula, nutrientes e oxigênio produzirão a energia necessária para a atividade do corpo humano. Os resíduos da digestão viram fezes e gases no intestino grosso e são liberados pelo ânus. Já os resíduos da produção de energia das células são liberados no sangue, que são filtrados, resultando na urina, quando são então eliminados. Uau! É muito bom conhecer mais sobre o funcionamento do corpo. O corpo humano é uma máquina fantástica, não é? Você gostou? Então é isso. Aguardo você na próxima aula, combinado? Um grande abraço, tchau!